Vamos mergulhar hoje na história de origem dos Cavaleiros Templários. Sabe, aquela ordem que, até hoje, é sinónimo de poder, de mistério e de muita, mas muita controvérsia. Para a gente entender de onde vieram os Templários, não dá para começar do comecinho. A gente tem que ir direto para o olho do furacão, a Terra Santa. Um lugar que fervilhava de fé, de conflito e que pedia, quase implorava, por um novo tipo de guerreiro. Estamos em Jerusalém, no ano de 1118. A cidade tinha sido conquistada à espada, mas a paz era uma miragem. O novo reino de Jerusalém era um verdadeiro barril de pólvora. Uma coisa foi vencer a guerra, outra bem diferente era sobreviver ao dia-a-dia. Então, vamos entender o cenário. Qual era o grande problema que precisava ser resolvido, porque é exatamente daí que nasce esta ordem lendária. Imagina só a situação. A maioria dos cruzados foi lá, lutou e voltou para casa. O que sobrou? Uma força minúscula para defender um território enorme e hostil. As fronteiras viviam sob ataque. E as estradas para os peregrinos eram um convite ao desastre, cheias de bandidos. Fazer uma peregrinação em segurança era tipo ganhar na loteria. E é aí que entra em cena um pequeno grupo de homens com uma solução, no mínimo, radical. Apenas nove cavaleiros. Em 1118, esse grupo, liderado por um nobre chamado Hugues de Payens, bate à porta do rei Balduíno II com uma proposta bem ousada. O plano deles era algo nunca antes visto: criar uma ordem de monges que também fossem guerreiros. Eles ficaram conhecidos como os Pobres Cavaleiros de Cristo. E olha, o nome fazia jus à realidade. As roupas eram surradas, não tinham luxo nenhum. Mas quando se olhava para as armas deles, aí a história era outra. O compromisso era total e a habilidade com a espada, bom, essa era indiscutível. A missão deles, no papel, era bem clara: proteger os peregrinos cristãos no caminho para Jerusalém. Simples assim. Uma missão nobre, claro, e que era desesperadamente necessária naquela época. O rei gostou da ideia, tanto que lhes deu um lugar para ficarem. E que lugar? Uma ala da mesquita de Al-Aqsa, que ficava exatamente onde se acreditava ter sido o Templo de Salomão. E é daí que vem um nome que toda a gente conhece: os Cavaleiros do Templo, ou Templários. E é exatamente aqui que a história começa a ficar estranha. O grande mistério. Pensem bem, 9 cavaleiros, durante 9 anos. O que é que eles fizeram de verdade nesse tempo todo? Essa é a pergunta de $1 milhão, uma que gera teorias da conspiração até hoje. Porque se formos olhar para os factos, a coisa não bate certo. A missão era proteger peregrinos, certo? Mas não há quase nenhum registro disso. Pelo contrário, parece que foi um fracasso monumental. E o mais bizarro, em 9 anos, ninguém, absolutamente ninguém, se juntou a eles, continuaram a ser apenas os 9. Essa inatividade toda, claro, virou um prato cheio para especulação. Será que a missão deles não era patrulhar estradas, coisa nenhuma? Será que o verdadeiro objetivo era escavar? Estariam eles à procura de algo sob o Templo de Salomão? A Arca da Aliança? O Santo Graal? As lendas são muitas. Bom, esse projeto que parecia destinado ao fracasso teve uma reviravolta espetacular. E essa reviravolta tem nome e apelido. Bernardo de Claraval. Esse era o homem. E ele não era um abade qualquer, não. Ele era, talvez, o homem mais influente da Europa na época, mais poderoso que muito Papa. E, por acaso, parente do nosso líder templário Hugues de Payens. O apoio do Bernardo não foi só uma ajuda, foi literalmente o que salvou os templários do esquecimento. E o que é que o Bernardo fez? Basicamente tudo. Ele criou a justificação teológica para a ideia de um monge guerreiro fazer sentido. Ele escreveu o texto que se tornou a principal propaganda da ordem. E ele ajudou a criar as regras, o manual de instruções dos templários. Ele deu-lhes uma causa, uma marca e, digamos assim, um plano de negócios. No seu famoso texto, Bernardo pintou os templários como a elite da elite, guerreiros santos. Ele dizia que eles travavam 2 guerras ao mesmo tempo. Uma contra os inimigos lá fora e outra contra o pecado cá dentro, com a armadura de aço no corpo e a couraça da fé na alma. Nas palavras dele, eles eram os verdadeiros valentes. Com este apoio de peso, com este selo de aprovação do homem mais respeitado de Europa, Hugues de Payens voltou para o continente. Agora sim, era hora de tornar a coisa oficial. E o palco para essa oficialização foi o Concílio de Troias, em 1129. E olhem, a transformação foi da água para o vinho.
Antes, o que é que eles eram? Uma milícia não oficial a usar farrapos doados. Depois de Troias, tornaram-se uma ordem papal, com um manto branco e um conjunto de regras super rígidas. Os resultados desse concílio foram uau! Eles ganharam o direito de usar o famoso manto branco que mais tarde receberia a Cruz Vermelha. Mas o mais importante de tudo, eles passariam a responder apenas ao Papa. A mais ninguém, nem a reis, nem a príncipes. Isto transformou-os numa força supranacional, um exército de Deus que operava acima das leis dos homens. E aí fica a grande questão, não é? Como é que uma irmandade que começou com um voto de pobreza, com 9 cavaleiros maltrapilhos, se transformou numa das organizações mais ricas, poderosas e misteriosas de toda a história? A sua ascensão de um projeto falido a uma potência global é o verdadeiro começo da lenda templária. Uma história de fé, de dinheiro e de um mistério que, convenhamos, nos fascina até hoje.